Fala aí, fanático vascaíno, fanática vascaína. Bom encontrar você aqui para debater a nossa paixão. Chega deixando o seu like, se inscreve no nosso canal. Muito obrigado pela sua confiança. Que mestre gamer, você tivesse a oportunidade, quem você contrataria? Então, Rick, aí vou falar até em cima disso. Nessa quantidade toda de volantes, por exemplo, você tem o Cocão, tem o Esforça que você contratou. Desses todos, Hugo Moura, 3. O Jair está lá atrás, foi contratado antes e tal, não vou nem tocar nesse tema. Mas assim, cara, se você parar para pensar, porra, meu irmão, o Barros, que é do clube, que está no América Mineiro, que tem sido um jogador cobiçado pelo Cruzeiro, que já fez 2 propostas. Porra, como é que o Vasco não usa o garoto para contratar outros? Se o garoto já está performando, está jogando a Série B, está no América Mineiro, por que não? João Vitor não pode mais jogar no Vasco, diz o Ítalo Gomes. Cara, assim, esse negócio de não pode mais jogar no Vasco é muito pesado, torcedor, porque o Vasco pagou por ele. Não pode o Vasco chegar e, ó, não vou. Então, assim, é muito difícil você fazer essa conta assim, entendeu? Ah, manda embora o cara. Não é assim que funciona, né? Mas é um jogador que o Vasco deveria buscar efetivamente um mercado para ele. Dificilmente vai recuperar o investimento altíssimo. Isso aí vai para a conta do senhor Alexandre Matos, vai para a conta do senhor Lúcio Barbosa, de todos da 777, que aprovaram a contratação do João Vitor e pagaram 7 milhões por ele, 7 milhões de euros, né? E ainda projetaram, caso o Vasco ficasse na primeira divisão, pagar mais 10% ao Benfica para comprar mais 10% junto ao Benfica, né, por 1 milhão de euros. E aí sim vai, né? Joga-se dinheiro fora a rodo, né? Mas aí não é dessa gestão, tem que se dar o nome exatamente de quem é. Para quem foi o problema, né? Então o problema foi da gestão anterior, nomes dados, e ainda mais o salário dele. Absurdo total, pagar essa enormidade de dinheiro para o jogador. Mas, enfim, tá pago, enfim, agora tá aí no elenco. O Léo Ortiz, por exemplo, foi mais barato para o Flamengo, joga muito mais do que ele. Mas foi a escolha feita, tá aí, tem que tentar agora negociar. Aqui à sua direita, prazer, Fábio Azevedo, do canal Fanático Vascaíno, seja bem-vindo ao gigante Vasco da Gama. Olhando os seus números na carreira, eu vou fazer uma divisão, se você me permite. Até o Catar, você fazia em média 90% dos jogos onde você passava. Você não era um jogador que teve lesão e tal, e jogava mais de 40, 50 jogos em São Paulo, Goiás, Lille e Lyon. Você foi para o futebol do Catar, onde em 2 anos você acabou tendo uma lesão muscular, que tirou um tempo de jogo, e pelos números que a gente pega no Transfer Market, você fez 31 ou 32 jogos nos 2 anos. O Vasco, já nesse momento da temporada, fez 37. A minha pergunta é, que Thiago Mendes volta ao Brasil e quanto tempo leva para você voltar a ser aquele cara que vai jogar 40, 50, 60 jogos ou 90% da temporada com a camisa do Vasco? Seja bem-vindo. Boa tarde, obrigado. Primeiramente, eu tive um desgaste no Catar com o presidente do time, por isso que não teve muitos jogos para ser feito. Me prometeram várias coisas, não cumpriram. Então, eu acho que teve um encerramento do ciclo no Catar. Então, eu acho que agora é trabalhar firme, né? Como o Diniz tinha me ligado, falando do projeto que o Vasco tinha, cheguei com a cabeça tranquila no Vasco e espero trabalhar para estar logo à disposição da equipe. Boa tarde, Bruno aqui do canal Resenha Vasco. Seja bem-vindo ao Vasco da Gama. Queria te fazer a pergunta assim, o que te motivou a retornar ao Brasil, ao futebol brasileiro? Você falou mais ou menos por alto desse desgaste lá no Catar, mas teve alguma outra motivação para você voltar aqui para o Brasil? Claro. Eu acho que estava na hora, né? Muito tempo fora também, jogando. Família longe do Brasil também, meus familiares aqui também. Eu acho que o projeto do Vasco, o Vasco me ofereceu, a ligação do Diniz, eu acho que foi fundamental para mim nessa volta. Eu acho que o Vasco está crescendo, só tem a crescer, o projeto que vai estar vindo, sendo feito, eu acho que vai ser fundamental. Eu acho que a família também estava querendo voltar e a gente escolheu o Vasco e, se Deus quiser, vai dar tudo certo aqui.
Boa tarde, Thiago Mendes, Jonatas Santos, canal BTB Esportes. Até dentro deste assunto, queria que você pudesse detalhar qual foi ali o teor da conversa com o técnico Fernando Diniz, o que mais te incentivou, se dentro da proposta, da conversa com o Diniz, também com o Admar Lopes, foi dado algum indicativo do Vasco ter mais reforços, dar um time mais completo para um desempenho melhor também para você dentro da equipe. Obrigado. Cara, se for falar sobre a conversa, eu acho que nós vamos ficar aqui até amanhã. Eu acho que foi legal, foi um bate-papo bom, foi um bate-papo que o que esperava de mim dentro de campo, o que ele esperava que eu podia acrescentar ao Vasco. Eu falei tudo para ele, e ele me falou do projeto, os dois me falaram do projeto que o Vasco tem. Acho que vai chegar reforços também, não posso te garantir nada, eu acho que isso fica para a diretoria. Mas eu espero contribuir bastante, a confiança que eles passaram para mim, e eu espero dentro de campo demonstrar isso a eles e aos torcedores do Vasco. Olá, Thiago. João Silva, do canal Colina em Foco, seja bem-vindo. Eu quero saber de você, quando você saiu do Brasil, no São Paulo, no Goiás, a gente teve mais contato, era um segundo volante, pisava na área, aquele famoso box-to-box, muita gente gosta de chamar. Mas na sua passagem no Lyon, jogando até como primeiro, às vezes até como zagueiro, e no Catar, a gente costuma observar menos ainda. Então, eu quero saber, onde você se sente mais à vontade de jogar, seja de primeiro volante, segundo volante, ou até mais para a zaga, de acordo com você está um pouco mais experiente, daria para fazer também. Como é que você está nessa conversa com o Diniz? Qual é a sua posição? O que você espera entregar no Vasco em relação ao posicionamento? Obrigado. Cara, foi como eu falei para ele. Eu acho que aonde que precisar de jogar, eu vou estar à disposição. Basta trabalhar para fazer o melhor. Minha posição, como vocês todos sabem, é primeiro ou segundo. Eu até faço um zagueiro ali, mas vai depender muito do treinador. Onde que ele precisar e optar por me jogar, eu vou estar à disposição para poder ajudar. Olá, Thiago. Boa tarde, Danilo do Expresso 1923. Seja bem-vindo ao Vasco. A minha pergunta é sobre a intensidade. Muito se fala do futebol do Catar, de um futebol mais lento. E aqui no Brasil, ao contrário, a gente tem visto uma evolução dos times, tanto na marcação quanto no ataque. Como é que você se sente em relação a isso, esse tempo fora, esses 2 anos no Catar, e a sua visão do futebol brasileiro, até porque o Vasco vem sofrendo bastante na defesa. A gente sabe que você tem um talento com a bola no pé, mas como é que funciona essa parte de marcação, recomposição? Obrigado. Opa. Nós sabemos que o Catar é um futebol menos visto, e não tão com ritmo. Então, mas estou trabalhando para isso, para voltar minha forma física o mais rápido possível. Como todos sabem, eu estava de férias, mas trabalhando bastante. Mas logo vamos tirar isso de letra para poder ajudar o Vasco. O que eu posso dizer para vocês primeiro pedir para subir o like, gente, mais de 300 pessoas aqui na nossa live, só 100 likes. Não, sobe o like aí, cambada, vamos embora, vamos disparar aí, compartilhar para geral também, para os amigos. Mas, enfim, em relação a contratações, cara, Thiago Mendes vai ser um bom reforço, eu acredito que vai acrescentar muito ao Vasco. Vamos lá, sobe o like aí, cambada. Thiago Mendes no lugar do Hugo Moura. Essa vai ser a realidade, mas não para sábado. Sábado ele não está em condições de jogar. Ele pode até começar, acho pouquíssimo provável. Eu acredito que o Thiago Mendes, inclusive, contra o Del Valle, poderia ter. Ô Marcelo, deveria ter feito o preenchimento na barba também, mas eu não te perguntei nada, cara. Não perguntei absolutamente nada onde eu deveria ter feito o preenchimento, eu fiz onde eu quis. Tá bom, cara? Um grande abraço para você também. Vamos lá. Na minha opinião, diz o Marco Antônio, o Thiago Mendes, mesmo não estando em forma, é melhor do que esses aí. Mas isso aí, assim, na verdade, ô Márcio, é uma discussão que a gente tem na mesa de bar, né? Na realidade mesmo, não funciona assim, entendeu? Não funciona assim, porque o Thiago Mendes, se não estiver bem fisicamente, ele pode comprometer, pode se machucar e aí ficar muito tempo sem jogar, tá? Então, o Thiago Mendes, na minha avaliação, só deve entrar quando estiver à disposição mesmo, pronto. E eu acredito que isso não vai acontecer, tá? Que mais? Vamos embora, vamos deixando sua mensagem. Leandrinho de Gustavo titular sábado. Dudu, concordo.
mas acho pouco provável que seja assim. Se tiver mudanças, e a tendência é que haja mudança até pela pressão que está em cima dos jogadores e do técnico Fernando Diniz, a tendência é ele barrar o João Vitor e colocar o Maurício Lemos. É o que eu entendo. No lugar do Piton, e caso ele seja realmente barrado, como estavam dizendo aqui, a tendência é o Vitor Luiz. Até pela sequência. Acho o Leandrinho mais jogador, mas o Leandrinho nem para o banco estava indo. Então, se tiver uma lógica, me parece essa. Thiago, já a contratação do Admar? Pergunta o Eric Fernandes. Sim, já está na pasta, né, na gestão. O João Pereira fala que o Lucas Freitas também jogou de lateral esquerdo no Juventude. Mas aí, João, eu acho o seguinte. Você improvisar um zagueiro na lateral, tendo 2 para colocar à disposição, aí é loucura total, irmão. A não ser que ele monte um esquema com 3 zagueiros, e aí o Lucas faça o lado esquerdo, né? Eu não vejo isso, mas enfim, ele fazendo o lado esquerdo, e aí ele mantém o João Vitor, pelo amor de Deus, mas João Vitor, Maurício e Lucas, e aí coloque um meia para jogar pelo lado esquerdo, como se fosse um ala. Mas acho que muita improvisação mesmo. O Anderson Américo diz que o JV tem que ser barrado, encarou o torcedor no Carioca e agora... Então, assim, eu não tenho essa imagem, aliás, ninguém tem essa imagem, né? Peço a você para deixar o like, galera, sobe o like aí que é muito importante para a nossa transmissão e dispara para geral. Mas assim, o relato de quem estava lá e foi quem viu o sorriso dele, a encarada, aquela coisa meio... cagando para o torcedor, ele é muito sério na minha avaliação. Mas assim, daí a tomar uma atitude, eu duvido que a diretoria tome alguma atitude em relação ao João Vitor, que já deveria ter perdido a vaga há muito tempo, não é de hoje, nem foi por conta do último jogo lá em Quito, né? Não acho o time lixo, o Claude coloca aqui, não acho o time lixo mesmo, não acho. Alan Mullet pergunta quando é que volta o Coutinho. Não acho que volte sábado, ele ainda é dúvida, está com problema na panturrilha. Acho pouco provável que ele volte no sábado, né? Que mais? Pedrinho, Felipe, Maestro estão cagando para os torcedores. Não acho que estão cagando para os torcedores, mas estão fazendo desportivamente uma gestão muito ruim, né, de escolhas de nomes, de contratações que vieram e não deram certo. Inclusive hoje eu fiz um vídeo, se você não assistiu, excetuei o Thiago Mendes, que está chegando agora e acredito que ele dará resultado, mas das 12 contratações, a exceção, né, são 13 com o Thiago Mendes, das 3 janelas que essa gestão fez, apenas uma é titular absoluto, 2, Felipe Coutinho e Nuno Moreira. Os outros que ainda são titulares, Lucas Freitas e Tietê, são questionáveis. E compras feitas que nem estão mais à disposição, já estão colocados à disposição para outro clube. O Maxime já foi embora para o Toronto, o Jean Davi está à disposição para negociação, o Lloyd, se vier a proposta, ninguém vai negar. Então, assim, foram jogadores que o Vasco gastou. Ah, mas o Vasco ainda não pagou por eles. Mas vai pagar. Vai pagar ou vai fazer nova dívida? Vai ter que pagar. Então, assim... eu não sei, cara, eu não sei realmente onde é que os caras descobrem essas pérolas, né? Porque realmente jogadores que não conseguem render. E esse meio campo tem espaço para o Jair? Perguntou o Marcelo. Tem. Inclusive contra o Botafogo, Marcelo, se você não acompanha a transmissão, eu falei isso. Quando ele mexe no time e traz o Hugo Moura para a zaga, que para mim é uma loucura, porque não tem nada a ver o Hugo Moura com o André Martinelli, como ele fazia lá no Fluminense. Ele tirava um zagueiro e trazia os 2 volantes para fazer a zaga, ou os 2 até fazerem a zaga mesmo, porque tecnicamente são muito superiores ao Hugo Moura. Eu falei, cara, então bota o Jair. Não fez sentido colocar o Cocão, mas ele colocou. Yuri Rodrigues, Fábio, não dá para entender porque o Luiz Gustavo perdeu espaço. Atuou muito bem em todos os jogos que jogou. Concordo, Yuri. Concordo plenamente com você. E aí pessoal, beleza? Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho das notificações. Um forte abraço e até o próximo vídeo com mais notícias sobre o Vasco da Gama. Tamo junto.